Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo vamos estudar triângulos, elementos, classificação e propriedade. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Bom, o objetivo da aula é compreender os elementos que compõem um triângulo, suas classificações, propriedades dos ângulos internos e externos e identificar aplicações práticas no dia a dia. Beleza? Então vamos à aula. Bom, onde eu vou observar a incidência de triângulos, né? Na arquitetura e engenharia, triângulos são usados para garantir estabilidade em estruturas como pontes, telhados e torres. Navegação em GPS, a triangulação é usada para determinar posições geográficas, então mais uma utilização aí dos triângulos, utilizado na navegação em GPS e em designs gráficos. Os elementos principais do triângulo são os vértices. Eu tenho aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. São esses pontos que delimitam ou determinam um triângulo. Tá? Tem os lados. Tem o lado AB de medida Czinho, o lado BC de medida Azinho e o lado AC de medida Bzinho. Além disso, eu tenho os ângulos internos, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta, e um ângulo externo, que eu chamei aqui de E. Beleza, pessoal? Classificação dos triângulos. Tem duas classificações, tá? A primeira é quanto aos lados. O triângulo ele é equilátero se possui três lados iguais, ou seja, três lados com a mesma medida. Além disso, no triângulo equilátero, os três ângulos internos possuem a mesma medida, iguais a 60 graus. Beleza? O triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados com a mesma medida. O lado diferente a gente chama de base. E os ângulos da base de um triângulo isósceles têm a mesma medida, eles são congruentes. E o triângulo que possui os três lados diferentes é chamado de triângulo escaleno. Beleza, pessoal? Agora vem a classificação quanto aos ângulos. Bom, um triângulo é dito acutângulo quando ele possui os três ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Ele é dito retângulo se possui um ângulo reto, igual a 90 graus. E ele é dito obtusângulo se possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo com abertura maior que 90 graus. Nesse caso aqui, 100 graus. Beleza? Então essa foi a classificação quanto aos ângulos. Qual é o valor de x quando o perímetro é 34 centímetros? Então eu vou somar os lados desse triângulo, porque o perímetro é a soma dos lados, e vou igualar o valor que ele deu, 34 centímetros, tá? Então, eu vou somar o lado que mede 2x menos 6, mais o lado que mede 3x menos 4, mais o lado que mede x mais 8, e vou igualar o perímetro que ele deu, que é 34, tá? E aqui eu vou agrupar os termos semelhantes, ó, 2x mais 3x mais x. Agora agrupo os números, menos 6 menos 4 mais 8 igual a 34. Beleza? Somando esses aqui, ó, 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Isso aqui é 6x. Vou somar esses dois. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal, então 6 mais 4, 10, então menos 10, mais 8, igual a 34. 6x, agora eu tenho aqui sinais diferentes eu subtraio e repito o sinal do número de maior módulo, que no caso aqui é o
o 10. Então, 10 menos 8 dá 2. Como o 10 é negativo, o resultado vai ser negativo, tá? Igual a 34. E agora, eu vou passar, repito 34, que já está do outro lado, esse menos 2, eu vou passar para lá mais 2. Eu sempre inverto a operação, tá? Se está subtraindo, eu passo somando. Se está somando, eu passo subtraindo. Se está multiplicando, eu passo dividindo. E assim por diante, tá? Então, aqui mais 2. Então, 6x mais 6x igual a 36, tá? 6x igual a 36. 34 mais 2, né? 36. Eu quero saber o valor de 1x, eu vou dividir o 36 por 6. Então, o valor de x igual a 6. Portanto, para esse triângulo ter um perímetro de 34 centímetros, o x tem que ser igual a 6 centímetros. Beleza, pessoal? Calcule x de modo que o triângulo seja equilátero. Ora, a gente acabou de estudar que o triângulo equilátero é aquele que possui os três lados com a mesma medida. Bom, eu não vou ter essa preocupação aqui nesses dois lados, porque eles medem x mais 5. Então, eu vou igualar esses dois e achar um valor para x, para que esses dois lados tenham a mesma medida. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que 2x menos 1 é a condição, né? 2x menos 1 tem que ser igual a x mais 5. E aqui eu vou colocar a letra para o lado esquerdo e número para o lado direito, invertendo a operação. Então, aqui vai ficar 2x, esse mais x eu passo menos, igual a 5. Esse menos 1 eu passo para lá mais 1. 2x menos x dá x, e 5 mais 1 dá 6. Então, para que esse triângulo seja equilátero, o valor de x tem que ser igual a 6. Beleza, pessoal? A soma dos ângulos internos de um triângulo é constante e é igual a 180 graus, tá? Vamos traçar aqui esse triângulo ABC e, pelo ponto C aqui, traçar a reta R paralela ao lado AB. Esse ângulo alfa, ele é alterno interno com esse ângulo A. Portanto, esses dois ângulos possuem a mesma medida, porque são alternos internos. A mesma coisa, o ângulo B com o ângulo beta são alternos internos, portanto, possuem a mesma medida. Beleza? E aqui, ó, a soma desses ângulos aqui é 180 graus. Eu vou me lembrar aqui do semicírculo, que mede exatamente 180 graus. Beleza? Então, quando eu somar alfa mais esse ângulo C mais o ângulo beta, é 180 graus. Ora, o alfa é igual ao ângulo A e o beta é igual ao ângulo B. Portanto, A mais B mais C igual a 180 graus. Então, é o que diz o teorema, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo ela é constante e igual a 180 graus. Beleza, pessoal? Bom, como é que eu utilizo isso? Vamos calcular o valor de x nesse triângulo aqui. Então, somando tudo, tem que dar 180 graus. Então, quando eu somo 80 graus mais 40 graus mais 2x, tem que dar 180 graus, tá? Somando esses dois dá 120 graus, mais 2x igual 180 graus. Vou isolar o 2x, do outro lado eu tenho 180, eu repito, e esse 120 graus que está positivo eu passo para lá negativo. Então, 2x igual 180 menos 120, 60. Então, o valor de 1x vai ser 60 dividido por 2. Portanto, x mede exatamente 30 graus. Beleza, pessoal?
Então, muito fácil. Só aplicar o teorema que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Beleza, pessoal? Medida do ângulo externo, tá? Cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. O que é isso aqui? Ó, quero saber quanto mede esse ângulo alfa. Lembrando aqui, ó, que se eu somar esses dois, vou ter exatamente isso aqui, ó, 180 graus, beleza, pessoal? Então, toda vez que eu colocar um semicírculo aqui sobrepondo dois ângulos, quer dizer que a soma desses dois ângulos vai resultar aqui no 180 graus, em 180 graus, beleza? Só lembrando, tá? Então, somando alfa mais C, eu tenho 180 graus, equação 1. E a soma dos ângulos internos de um triângulo, A mais B mais C, é igual a 180 graus. Igualando essas duas equações, eu vou ter o seguinte, que o alfa mais C é igual a mais B mais C. Ora, eu vou cancelar esse C. Por que eu vou cancelar? Porque se eu passar lá para o outro lado, ele vai passar negativo, e C menos C dá zero. Por isso eu retiro logo ele da equação. E o resultado vai ser que o alfa é igual a o ângulo A mais o ângulo B. Beleza? Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo A mais esse ângulo B, que são os ângulos não adjacentes a ele. Beleza, pessoal? É isso. Observe a figura abaixo e responda. Quanto mede o ângulo externo? Vamos calcular esse ângulo externo. Então, esse ângulo X, ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, o 60 graus mais o 40 graus. Logo, o X é igual a 100 graus. Beleza, pessoal? Muito simples, né? Não tem erro. Aqui mais uma questão. O encontro da última poltrona de um ônibus, quando totalmente reclinado, forma um ângulo de 30 graus com a parede do ônibus. Veja a figura abaixo. O ângulo alfa, na figura, mostra o maior valor que um encosto pode reclinar. Ele quer saber qual é o valor desse ângulo alfa. Bom, esse ângulo aqui é 90 graus. Eu só vou transladar esse lado aqui para cá, tá? Eu vou ter o mesmo ângulo de 90 graus, tá? Então, vou fazer um esforço aqui para me traçar aqui um lado paralelo, né? Seria isso aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus. E o alfa é um ângulo externo, portanto, o valor do alfa vai ser igual a 30 graus mais 90 graus. Portanto, o valor do alfa é 120 graus, no caso aqui, ó, letra D. Beleza, pessoal? Observe a figura abaixo e responda. Quanto mede os ângulos externos? Qual é a soma dos ângulos e qual é a soma desses ângulos externos? Primeiramente, eu vou ter que calcular aqui quanto mede esse ângulo aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, eu vou chamar esse ângulo de X, né? Que eu não tenho, vou chamar ele aqui de X. Então, quando eu somar X mais 50 graus, né? Mais 60 graus, tem que resultar em 180 graus. Somando esses dois, né? Eu vou ter que X mais 110 graus igual a 180 graus. Então, X igual 180 menos 110, X igual a 70 graus. Então, o valor desse ângulozinho aqui, ó, 70 graus. Vou colocar ele mais bonitinho aqui, tá? Então, esse ângulo X, eu já sei que ele mede
70 graus, beleza? Agora eu vou calcular cada um desses ângulos externos. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, quando eu fizer isso, tem que dar 180 graus, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de Azinho, vou chamar esse daqui de Bzinho e esse aqui de Czinho, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o Azinho mais os 70 graus é igual a 180. Então, o meu ângulo Azinho vai ser igual a 180 menos 70, o meu Azinho igual a 110 graus. Beleza, pessoal? Vou colocar bem aqui, ó. 110 graus. Tudo bem? Vou passar aqui uma régua. Quando eu somar o 60 mais o Bzinho, também vai ter que dar 180 graus. Então, Bzinho mais 60, 180 graus. Então, o meu ângulo Bzinho vai ser 180 menos 60 graus, né? O meu ângulo Bzinho igual a 120 graus. Posso até botar aqui, ó, 120 graus. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Czinho, né? Quando eu somar ele aqui com 50, Czinho mais 50 graus igual a 180 graus. Então, meu Czinho igual 180 graus menos 50 graus. O valor do meu ângulo Czinho é 130 graus, beleza? Posso até somar aqui, ó. Ele quer saber quanto mede os ângulos externos. Então, calculando aqui, ó, um mede 110, o outro mede 120 e o outro mede 130 graus. E ele agora quer saber a soma, né? A soma desses ângulos externos. Ora, se eu somar esses dois aqui, ó, vai dar 250. Então, vou ter 110 mais 250 e o resultado disso é 360 graus. Portanto, quando eu somar aqui, ó, 110 mais 120 mais 130, o resultado vai ser 360 graus. Isso aqui é um outro teorema, tá, pessoal? A soma dos ângulos externos de um triângulo mede 360 graus, beleza? Não erre mais isso. Bom, obrigado por ter assistido. Considere curtir o vídeo, né? Tem muita gente que assiste e não curte. E se inscrever no nosso canal. Se essa aula te ajudou, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.